Opa, filmando! Fala galerinha do terceirão, tudo bem com vocês? Kikão na área de novo. Bom, vamos lá então ao que interessa. O que nós vamos fazer essa semana? Aula de segunda-feira. Questões relacionadas à matéria de introdução à função, certo? Vamos pegar lá na nossa apostila o capítulo 8 e eu vou resolver o que eu iria fazer em sala hoje, algumas questões relacionadas à última aula. Vocês viram o vídeo lá, a parte teórica, devem ter tentado resolver alguns exercícios, né? Então hoje vou fazer alguns com vocês e aí na aula de amanhã vou resolver exercícios relacionados à parte de variação percentual, parte de porcentagem, lá da nossa matemática C, tudo bem? Na quarta-feira nós vamos começar a apostila 3. Vocês têm a apostila 3 no sistema liberado para vocês, então vocês baixam lá e vão acompanhando. Começarei a apostila 3 na quarta-feira. Quarta-feira teríamos 2 aulas, farei uma aula de teoria e uma aula de exercícios. E assim a gente continua, segue o nosso baile aí, belezinha? Então começando aí nós vamos ter o seguinte, primeira questão lá da página 203, capítulo 8, questão da FAP. Vou fazer a leitura com vocês e vamos colocar os dados no quadro. Vamos lá. Durante o mês, o número y de unidades produzida de um determinado bem é função do número x de funcionários. Então estamos lá na questão 1. X representa o número de funcionários. Funcionários empregados. Importante. Funcionários empregados e y. E ele falou assim, que essa relação ela é determinada pela lei. Y igual a 50 raiz quadrada de x. Então vamos fazer de novo. Durante o mês, o número y de unidades produzidas. Y é o número de unidades produzidas. Depende do número de funcionários. Olha só, uma relação entre x e y aqui. Conforme eu vou variando o x, eu aumento o y. Beleza? Tudo bem. Pergunta-se assim, sabendo-se que 121 funcionários estão empregados atualmente. Então, atualmente, x é igual... Atualmente, você tem 121. Com 121, vamos ver quantas são as unidades produzidas. Então, olha só. Y é igual a 50, que multiplica a raiz quadrada de 121. Ora, 50 vezes a raiz quadrada de 121, 11. Então ele produz 50 vezes 11, 550 unidades produzidas. Belezinha? Vamos continuar lendo. O cara falou assim para nós: se houvesse um acréscimo de produção, qual é o acréscimo de produção com a admissão de 48 novos funcionários? Se tivéssemos 48 funcionários a mais. Ora, 48 mais 121, 169. A pergunta é, qual que é o acréscimo caso o teu x fosse 169, 48 a mais? Então, y vai ser igual a 50, que multiplica a raiz quadrada de 169. Lembrando que 169 é o acréscimo de 48 funcionários. Então, teremos aqui y é igual a 50 vezes 13. 50 vezes 13, teremos 650 unidades produzidas. Logo, o teu acréscimo vai ser de 100 unidades a mais. Com 121 você produz 550, com 169, que é o acréscimo de 48, produziremos 650 unidades. Beleza? Já vamos nesse mesmo vídeo fazer a questão de número 2. Olha só o que diz a questão número 2. Dada uma função cuja lei f de x, ela satisfaz a igualdade. Então, a igualdade da lei é a seguinte: f de x mais 1 é igual a 2 vezes f de x. 2 vezes f de x. E sabe-se que f de 1 é igual a 3. Pergunta-se, calcule o valor. Letra A. Qual é o valor do f de 3? A partir dessas informações aí. Então deixa eu apagar o outro lado. Precisa de espaço. Ok. Vamos ver se
E uma caneta azul. Ok, vamos de azul. A pergunta, então, bora lá, vamos pensar, gente. F de x mais 1 é igual a 2 vezes f de x. E eu quero saber qual é o valor do f de 3, tendo uma condição inicial. A condição inicial é que f de 1 é igual a 3. Então eu tenho que usar essa informação que ele me deu para tentar chegar no f de 3. Ora, vamos pegar essa função aqui e vamos substituir por um número aqui. Eu vou substituir um valor de x de tal forma que apareça a minha condição dada. Eu vou ter que usar isso. Então qual número será que eu poderia descobrir? Se eu colocar x igual a 1, eu tenho que colocar x igual a 1 aqui. Então nós vamos ter assim, ó, f... Ainda tem um espacinho aqui embaixo. Nós vamos ter assim, ó, f de 1 mais 1 é igual a 2 vezes f de 1. Ou seja, f de 2 é igual a 2 vezes f de 1. Porém, gente, o f de 1 vale 3. Tá aqui. Então, f de 2 vale 2 vezes 3. 6. Acabamos de descobrir que o f de 2 é igual a 6. Muito bem. Mas a pergunta não é o f de 2, a pergunta é o f de 3. Vamos repetir o procedimento. Agora eu vou fazer assim, ó. Na mesma fórmula, eu vou atribuir o valor de x igual a 2. Se eu colocar aqui, eu tenho que colocar aqui. Então vai ficar assim, f de 2 mais 1 é igual a 2 vezes f de... Qual o número que eu coloquei no x? 1. Aliás, 2. F de 2 mais 1 é igual a 2 vezes f de 2. Então, onde tem x, nós colocamos o número 2, beleza? Ficou assim, ó. F de 3 é igual a 2 vezes o f de 2. Só que veja, f de 2 nós acabamos de descobrir, vale 6. Então vai ser 2 vezes 6, resultando em 12. Fechou a letra A. Vamos ver o que ele quer na letra B. Agora na letra B ele pediu para você calcular f de 0. F de 0. Como é que eu vou chegar no f de 0 utilizando essas informações aqui? Bom, agora nós temos que pensar de uma forma um pouquinho diferente. Que tal eu colocar no x o valor 0? Olha que interessante. Se eu pensasse assim, f de 0 mais 1 é igual a 2 vezes f de 0. O que eu fiz aqui? Aonde era para colocar o valor de x, eu atribuí o valor 0. E aí apareceu assim, ó, f de 1 é igual a 2 vezes f de 0. Apareceu essa pergunta está aqui. F de 1 ele já não te deu lá como condição inicial? Sim, f de 1 vale 3. Então você tem aqui, ó, 3 é igual a 2 vezes f de 0. Isola f de 0. Passa o 2 dividindo, teremos então que f de 0 é igual a 3 sobre 2. Ou, se quiser deixar na forma decimal, 1,5. Belezinha? Então, no mesmo único vídeo, nós gravamos 2 exercícios. Vou gravar um outro vídeo só para fazer o próximo exercício, beleza?